Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que havia projetado um investimento total com reforços para a temporada de mais ou menos 30 milhões de reais, mas o Pedrinho resolveu abrir os caixas ou o cofre do clube com atacantes. E até aqui, apenas com 3 jogadores já foram investidos mais de 40 milhões de reais. Nuno Moreira, o mais caro de todos, 21 milhões de reais, atacante que chega do Casa Pia, português revelado no Sport em 25 anos de idade. Benjamin Garré, argentino de 30 anos, foi comprado do Krylia Sovetov, operação de 15 milhões de reais. O mais recente dos reforços, o angolano Lloyd Augusto, que chega do Alanyaspor, da Turquia, numa operação de mais ou menos 8 milhões e meio de reais. Se soma tudo isso, ele vai bater mais de 40 milhões de reais. A justificativa do Vasco por um investimento um pouco mais alto é a necessidade do elenco, associado ao fato de que todas as operações foram fechadas em muitas parcelas. Também existia uma negociação com Vidia Real, atacante de só 18 anos de idade, artilheiro do Sul-Americano Sub-20, vestindo a camisa da Colômbia. O Vasco chegou a um acordo com Milionários para a compra desse atleta, mas o Vidia Real tem uma conversa avançada com o Porto e é para lá que ele deve se mandar nos próximos dias. O Breno Rui está pedindo para falar sobre o Vasco, mais de 40 milhões de reais em 3 atacantes, né? O Vasco, na teoria, tinha 30 milhões de reais para gastar com reforços para toda a temporada. Pedrinho abriu o caixa e gastou um pouquinho mais, gastou 40 milhões de reais para essas 3 contratações. O mais caro de todos, o Nuno, 25 milhões, Nuno Moreira, né? Nuno veio do Casa Pia, 21 milhões de reais. O Benjamin Garré veio do Krylia Sovetov, 15 milhões de reais, e o Lloyd Augusto está sendo contratado por 8 milhões e meio de reais, vem do futebol turco, tá bom? Tem atualizações sobre Lloyd Augusto quando ele assina com o Vasco. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do Vasco sobre a inscrição do Nuno e do Garré, tá? Assim que tiver essa resposta, já dou uma atualizada para vocês, mas o Lloyd já é tratado como reforço do Vasco. O Vasco tinha feito a proposta, o time turco aceitou a oferta, o Vasco mandou os documentos e estava aguardando a chegada da documentação para que ele pudesse embarcar, tá? Estou vendo até se tem alguma última atualização aqui, ó. O angolano do Alanyaspor fez uma live nas redes sociais falando da oferta do Vasco, do desejo de jogar no Brasil. Ele chegou a ameaçar parar de jogar futebol caso o clube não o liberasse. Só para vocês entenderem se o cara estava afim de vir ou não, né? O DG Souza, Nicola Garré e Nuno podem jogar as semis? Pergunta importante, mas imagino que sim, né? Imagino que sim. Quer ver, ó? Nuno e Garré. Imagino que sim, né? Porque tem a permissão para trocas, né? O Kiko quer saber quem fará a final do Carioca. Para mim, Flamengo é uma certeza. Mesmo com o Vasco melhorando, eu acho que há uma diferença grande entre o Flamengo e os outros times do Rio. Em relação à Volta Redonda e Fluminense, eu tenho dúvida, cara. Na teoria, por camisa, o Fluminense, mas o Fluminense está jogando bolinha. O Fluminense, para vencer o Bangu ontem, foi um sacrifício. Só para lembrar que o Bangu tinha 2 gols no campeonato inteiro, marcou mais 2 ontem. Então, na teoria, Fla-Flu. Na teoria. Mas eu não ficaria surpreso se fosse Flamengo e Volta Redonda. Fala do mercado do Vasco. O Vila Real, que é aquele atacante de 18 anos de idade, colombiano, que pertence ao Milionários, foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com 8 gols e mais 4 assistências. O Vasco avançou para contratá-lo do Milionários, mas o Vila Real quer jogar no Porto, tem conversas avançadas com o Porto, chance desse acordo é pequena. Foi pensando nisso que criaram uma outra janela, entre 10 de março e 11 de abril. Essa janela vai permitir apenas que atletas que disputaram estaduais sejam negociados entre clubes brasileiros. E é por isso que o Vasco, o jogo contra o Botafogo, nesse domingo, levou o Capasso para o banco de reservas. O Capasso nem havia ido para o banco em nenhum jogo, né? E aí, com esse contexto, sem ter nem sequer sido relacionado, o Capasso correria o risco
correria o risco não, ele não poderia se transferir para outro clube brasileiro entre 10 de março e 11 de abril. O Vasco não poderia justificar que ele foi utilizado no campeonato estadual. O fato de ter ido para o banco de reservas já permite ao Vasco negociá-lo na próxima janela, tá? E como o Vasco não sabia se esse era o último jogo ou não, vai que o Vasco perde do Botafogo e a combinação de resultados derruba o Vasco, por exemplo, para o 9º lugar. O Vasco nem joga a Taça Rio, nem as semifinais do Campeonato Carioca, e aí não poderia negociar o Capasso na janela apenas para clubes brasileiros com jogadores que disputaram estaduais. Beleza? Palácios ainda vai para o Vasco? Cara, uma boa pergunta. Quer ver? Ó? Ainda tem chance? Ó, só para quem está chegando agora, eu tinha mandado mensagem para uma pessoa do Vasco perguntando sobre Nuno e Garré, se eles podem jogar semifinais. Estamos na busca pela regularização de ambos. Temos até quinta-feira. Acho que vamos conseguir sim deixá-los regularizados. Só para lembrar que as semifinais entre Vasco e Flamengo acontecem nos 2 próximos sábados. As semifinais entre Fluminense e Volta Redonda acontecem nos 2 próximos domingos, tá? Do Vascaíno, esse é o vídeo aí de hoje com as últimas informações do Vasco da Gama. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal também para dar aquela moral aí pra gente, trazer as informações atualizadas do Vascão da Gama para você. Compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos para estar todos informados com as últimas informações do Vasco e ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal Notícias do Vasco.